Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre 1888. Nesse momento nós iremos tratar um outro aspecto sobre a mensagem de 1888, ou seja, nós iremos falar sobre quais foram os efeitos posteriores a 1888 da mensagem pregada pelos pastores Wagner e Jones. E eu queria frisar para vocês de maneira mais enfática os efeitos negativos da teologia que foi desenvolvida por Wagner e Jones posteriormente a 1888. Um dos teólogos estudiosos sobre essa época, Roy Adams, ele chega a dizer que em Wagner e Jones nós podemos com certeza afirmar que neles nós encontramos a raiz do perfeccionismo moderno. Por que ele faz essa afirmação? É bem simples e nós vamos procurar entender isso na medida que formos desenvolvendo esse nosso vídeo, esse nosso estudo de agora. Bom, como já foi falado nos vídeos anteriores, Jones e Wagner, eles acreditavam que a cristologia deles estava intimamente ligada, intimamente relacionada com a mensagem de justificação pela fé pregada por eles. E posterior à época de 1888, Wagner e Jones começaram a dar muita ênfase na natureza pós-lapsariana de Cristo. Se formos ser mais específicos, especialmente na Conferência Geral de 1893 e mais enfaticamente na Conferência Geral de 1895, Jones havia interligado a sua mensagem de justificação pela fé em sua crença pós-lapsariana sobre Cristo. Ou seja, Jones ele afirmava que Jesus Cristo possuía a natureza pecaminosa com tendências e propensões para o mal, para o pecado, como qualquer ser humano. Na Conferência Geral de 1895, por exemplo, ele chegou a afirmar que entre Cristo e nós não há nenhuma partícula de diferença. E foi confrontado nessa mesma conferência com alguns que citaram alguns textos de Ellen White que combatiam esse pensamento equivocado de Jones. Mas no raciocínio de Jones era basicamente assim: se Cristo possuiu a mesma natureza que eu tenho e venceu, significa que eu também posso replicar a vitória de Cristo. Eu posso vencer assim como Cristo venceu. E essa vitória, ela estava mais interligada à impecabilidade. Jones acreditava que a vitória de Cristo me dava direito de viver uma vida completa e inteira sem nenhum tipo de pecado. Nada. Uma impecabilidade absoluta. E o que isso tem a ver com a soteriologia moderna? O que acontece é que esse pensamento pregado, difundido por Wagner e Jones posteriormente a 1888, foi defendido por outros teólogos e outros pregadores no decorrer da história. Em 1950, por exemplo, um dos teólogos conhecidos da igreja, Andreasen, ele sistematizou esse pensamento de Jones numa teologia que ele chama de teologia da última geração. Na teologia da última geração, Andreasen ele segue a mesma linha de Jones. Ele diz mais ou menos o seguinte: Cristo venceu e consagrou um caminho através do qual nós também podemos vencer. E essa vitória, como eu disse, ela está mais atinada, mais refletida no aspecto de vitória sobre o pecado, em replicar a vitória de Cristo. E ainda Andreasen chega a caminhar um passo além do que Jones caminhou. Andreasen, em sua teologia da última geração, ele afirma que Deus terá sobre a terra 144 mil pessoas que vão viver sem pecar e que vão comprovar que as acusações de Satanás são falsas a respeito de Deus e do caráter de Deus através dessa última geração, a mais fraca, a mais debilitada e que vai replicar a vitória de Cristo. E ele ainda afirma que enquanto esse processo de purificação, de impecabilidade não acontecer na igreja, Jesus não vai voltar. Outros teólogos, como por exemplo é o caso de Donald Short e Robert Wieland, contemporâneos da época de Andreasen, eles afirmavam que a mensagem de 1888 era precisamente essa, a vitória sobre o pecado. Equivocadamente, obviamente, porque a mensagem de 1888, como já foi tratado nos vídeos anteriores, se referia à justiça de Cristo, à justificação pela fé. Mas essas pessoas se apoiam em Wagner e Jones nos pensamentos que foram delineados depois da Conferência Geral de 1888. Por exemplo, o Donald Short e o Robert Wieland, eles afirmam que a igreja, a denominação adventista, rejeitou a mensagem de 1888. E por isso é necessário um arrependimento denominacional e, como Andreasen diz, enquanto isso não acontecer, Jesus não pode voltar. Isso foi por volta da década de 50, os anos 60, mas se nós trouxermos para um período mais recente, nós temos outras pessoas que numa época um pouco mais contemporânea também defenderam esse mesmo pensamento, como é o caso de um teólogo conhecido, Herbert Douglas. Ele também traz esse mesmo pensamento. Tem inclusive um livro que se chama Por que Jesus ainda não voltou? E nesse livro, Herbert Douglas, ele trabalha o pensamento de que Jesus não voltou porque a igreja ainda não está replicando a vitória de Cristo, está vencendo todos os pecados absolutamente.
como é a doutrina defendida por Andreasen, né? E seguindo essa linha mesma de Herbert Douglas, nós temos também Demis Priebe e outros pregadores contemporâneos que seguem essa mesma linha, infelizmente equivocada de pensamento, porque associam que essa era a mensagem de 1888, quando na realidade esse foi um desdobramento posterior, foi um desvio da mensagem de 1888 que infelizmente Jones acabou pregando ali na década de 90. Então seriam basicamente esses os eventos que acontecem pós 1888 e vale frisar que, embora essas pessoas se apoiem em Waggoner e Jones para defender esse pensamento perfeccionista e pós-lapsariano, Ellen White não concordava com esse pensamento de Waggoner e Jones. Nas suas publicações posteriores a 1888, Ellen White é bem enfática em dizer que entre Cristo e nós sim havia diferença, que em Cristo não havia a mesma propensão natural para o mal como há em nós, que nós nunca devemos apresentar Cristo como um ser humano comum, como qualquer um de nós. Esse era o pensamento de Ellen White, ou seja, Ellen White diferia de Waggoner e Jones nesse aspecto. E se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar alguns textos em que Ellen White afirma que não concordava com Waggoner e Jones em todos os pontos. A ênfase, a defesa de Ellen White a respeito de Waggoner e Jones foi a respeito da sua mensagem de justificação pela fé pregada na Conferência Geral de 1888. Que Deus te abençoe.